E aí galera, tudo bem? Eu sou Renato Diniz e na aula de hoje a gente vai trabalhar então o que é liderança, né? Tentar responder essa pergunta, né, tão ilusória, esse fenômeno que muitas pessoas atribuem aí a uma coisa mais mística, né? Você pergunta para todo mundo o que é liderança, tá? Você pergunta para diferentes pessoas e elas vão falar respostas diferentes. Né? Algumas vão dizer que liderança é uma característica inata de indivíduos, outras vão dizer que é na sorte, que tem a ver com talento, mas vamos tentar quebrar aqui, sistematizar, afinal, o que é liderança e principalmente responder também uma outra pergunta, né? Por que vários líderes, eles dão respostas diferentes para o que é esse fenômeno de liderança? Afinal, líderes efetivos deveriam ter a mesma conclusão, né? Eles deveriam chegar na mesma conclusão do que é liderança, né? Todo mundo deveria falar a mesma coisa. O que acontece é que líderes diferentes vão falar coisas diferentes, ou vão dar interpretações diferentes sobre o que é liderança. Então, por que isso acontece? Uma das primeiras coisas que a gente observa é que esse fenômeno de liderança, ele é muito abrangente. Ele acontece em diferentes lugares da nossa vida, do nosso redor, tá? Vamos pegar, por exemplo, é óbvio que um CEO de organização, né, ou então um diretor, um coordenador lá de uma empresa, de uma startup, ele está ali numa posição de liderança. Ele está levando seus funcionários, engajando essas pessoas ali para executar alguma tarefa, alguma atividade, né? Isso aí você caracteriza como liderança. Mas ao mesmo tempo, um pai ou uma mãe, dentro de um escopo familiar, né, do âmbito familiar, ele também está liderando seus filhos. Está engajando, está motivando eles a crescer, está desenvolvendo seus filhos. Então você pode encarar ali um pai ou uma mãe gerindo sua família, ou até um avô, né, gerindo sua família, como também um exemplo do fenômeno de liderança. A gente consegue pensar, então, são dois momentos de liderança bem contrastantes, né? O diretor de uma empresa, o CEO, e um pai ou uma mãe dentro de uma família nuclear. E ao mesmo tempo a gente também consegue pensar em outras situações que envolvem esse fenômeno de liderança. Como, por exemplo, você está lá na faculdade, seu professor passa um projeto, uma atividade, e aí seu grupo enrola, acaba não fazendo, e chega lá na véspera, tem um estudante preocupado, né? Ele está muito preocupado em reprovar a disciplina, então ele vai lá, chama a galera, bora, vamos juntar todo mundo, virar a noite na casa fulana, a gente vai virar aqui e tal, café que só, e a gente vai fazer o projeto. Então ele consegue, né, esse estudante, que originalmente ele não tinha uma posição de liderança, nem chegou a ter em algum momento, ele assume o protagonismo, chama a responsabilidade para si e assume a liderança do grupo de entregar esse projeto ou esse resultado, qualquer que seja, dentro de um prazo limite ali. Então ele acaba liderando, né, o grupo para entregar essa atividade. Então assim, também temos aí um exemplo de liderança. E são três fenômenos que, embora a gente represente a mesma coisa, né, liderança, mas são três fenômenos bem diferentes, bem contrastantes. De uma empresa, de uma família, de um grupo de trabalho no colégio ou na faculdade. E assim, dá pra gente ir conversando e citando vários outros casos, né, que a gente pode dizer que se assemelham a esse fenômeno de liderança, mas que são completamente distintos. E a primeira conversa que eu quero ter com vocês, né, o primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês é o conceito dos níveis de abstração de liderança. Né? O que é isso, Renato? Níveis de abstração. O nível de abstração é uma ferramenta teórica que a gente utiliza para quebrar um conceito muito grande, né, e abstrair ele em partes menores, para que a gente consiga aí ordenar e compreender melhor o que está acontecendo. Então, isso também acontece com liderança. Diamarino, um grande pesquisador, ele definiu que existem 4 níveis de abstração de liderança. Tem uma parábola que explica muito bem essa ideia que eu quero passar para vocês agora. É uma parábola indiana, inclusive até bem famosa, que é dos 3 anciões e do elefante. Então, como é que ela acontece? 3 anciões cegos, eles buscam identificar um animal ao qual eles nunca viram antes, né, a partir de seu tato, a partir da experiência sensorial que eles estão tendo, né, ao tatear ali para aquele animal. Esse animal é um elefante. Sendo que, devido à sua tamanha dimensão, né, eles não conseguem tocar todo o animal. E cada um desses anciões ele vai tocar uma partezinha ali, né? Um vai pegar mais pela boca, ali pela língua, outro vai pegar mais pela cauda, outro vai pegar pelo chifre ali, né? Pelos dentes, chifres, sei lá. E o que é que vai acontecer? Né? Cada ancião desse, ele vai colher uma perspectiva diferente do que é esse animal. Um vai chegar à conclusão que é um animal meio úmido, meio molhado, meio pegajoso, né, ao tocar na língua. O outro vai dizer que é um animal meio áspero, meio comprido, né, ao pegar ali no seu dente chifre. Nossa, fiquei perdido agora. E o terceiro vai tocar ali na cauda, vai ver uma coisa felpuda, vai dizer, poxa, isso aqui parece um coelho, um animal meio estranho. E qual é o ponto dessa história? É que cada ancião, ao ter uma experiência limitada de um fenômeno que é muito grande, no caso nesse específico aí, o animal que é o elefante, ele não consegue ter a visão. Todos estão corretos, né? Todos têm a conclusão correta de sua experiência sensorial, mas nenhum deles consegue ver a big picture, né? A visão macro da coisa, desse fenômeno, desse objeto, dessa coisa. E aí, fundamentalmente, embora todos estejam certos, nenhum consegue descrever bem
essa coisa que é o elefante. E a liderança é muito disso, tá, galera? É um fenômeno extremamente abrangente, né, que acontece nos mais diferentes níveis de nossas vidas, nos diferentes ambientes. E aí cada líder, né, ao ter essa vivência de liderança, ele vai chegar a conclusões diferentes, né? Um líder, um general, por exemplo, que passou nas diversas hierarquias do exército, onde ele tem que lutar literalmente pela sua vida, onde ele tem que cumprir ordens expressas, ele não podia contestar uma ordem expressa no campo de batalha, afinal, não tem tempo para discussão ali no meio de um tiroteio. Ele vai ter uma experiência sensorial do que é a liderança desse fenômeno, muito diferente e contrastante do que, por exemplo, um líder comunitário que lida com voluntários, né, onde muitas vezes ele não pode ordenar expressamente o que um voluntário, um seu liderado deve fazer, porque o liderado pode simplesmente cruzar os braços e falar: eu não gosto de você e eu não quero mais, né, seguir suas ordens. Então, cada líder vai ter sua experiência do que é esse nome de liderança. Nenhuma dessas experiências está errada, né? O que um líder fala sobre liderança, sobre o que ele viveu, não está errado. Só que muitas vezes é uma visão um pouco limitada pela sua própria experiência, tá? Então, o que eu quero tentar fazer aqui é conceitualizar, quebrar alguns conceitos mais genéricos e mais abrangentes do que é esse fenômeno de liderança. E o primeiro deles eu vou trazer para vocês é o conceito dos níveis de abstração de liderança. O que são esses níveis de abstração? Pense numa escadinha, tá? Esse fenômeno de liderança, como eu falei para vocês, acontece desde os ambientes menores, como por exemplo um círculo familiar, com ambientes mais largos, como por exemplo uma grande organização, né? Ou um governo, né? O que é que seja. Então, pensem numa escadinha, tá? E ela compõe 4 níveis principais de abstração. O nível individual, depois o nível diádico, depois o nível de grupo e, finalmente, o nível de organização, né? E o que apresenta aí, quais são os elementos de cada uma dessas etapas aí, ou desses níveis de abstração? No primeiro componente, que é o nível individual, seu degrau mais baixo, a gente trata a liderança como algo do indivíduo nele mesmo. Então, aí que entra todo o escopo que a gente fala de liderança, que inclusive muitos dos coaches abordam, que é da automotivação, é da proatividade, do engajamento, é do mindset, né, da sua mentalidade positiva, etc. Tudo sobre liderança que compõe o indivíduo, um traço pessoal do indivíduo, seja uma personalidade, um comportamento específico, está nesse primeiro nível de abstração. Então, por exemplo, habilidades de retórica ou oratória, né, elas são importantes sim. Você pode considerar que isso é um traço importante da liderança no indivíduo, né? A proatividade, né? O que faz o indivíduo ser um líder a nível individual, né? É a capacidade de ser proativo, de chamar a responsabilidade para si. Todos esses elementos aí que a gente trabalha de liderança do nível individual, ou seja, que abrange só o próprio indivíduo, a gente encontra nessa primeira camada aí, nesse primeiro nível de abstração. Dando um salto acima, no segundo nível de abstração, temos aí o nível diádico, né? O que é uma díade em primeiro lugar? Uma díade é uma relação de vai e volta, né? Então, assim, normalmente a gente pensa que liderança é um conceito de um líder sobre o seu liderado. Então, uma setinha aqui, uma reta, né? De um sobre o outro. Sendo que estudos muito mais recentes, principalmente com o desenvolvimento das teorias de Leader-Member Exchange, né? Leader-Member Exchange é o termo em inglês para líder, troca, liderado. Líder, liderado, troca. Não tem uma tradução, tá? Isso é uma tradução pé da letra, mas vou usar o termo, a sigla em inglês, que é LMX. Então, a LMX ela abordou muito esse conceito, ela trouxe muito dessa narrativa de que o fenômeno de liderança ela ocorre entre o líder e o liderado, e um modifica o outro. Tá? O líder ele influencia nos aspectos do seu liderado, afinal ele é o líder, mas em compensação, o nível ou o tipo do liderado ele também vai afetar aí o fenômeno de liderança, vai alterar como o líder deve se comportar ou se comporta. Então, no nível diárico, a gente estuda, né, a gente analisa a liderança a nível de díade, ou seja, de como um líder atua com o seu liderado diretamente. Inclusive, esse é um dos temas mais complexos que tem de liderança, né, como um indivíduo motiva o outro, engaja o outro, cobra o outro, atrapalha o outro, o que é que seja. Então, todo mundo compreende muito bem que ao iniciar um processo de liderança, né, ao você começar a liderar um grupo de pessoas, não interessa. Sempre você parte também do nível individual. Se você tem um grupo de 10 pessoas para liderar, você vai ter aquelas conversas ali individuais, você vai ter aquelas relações. Então, como essas relações diáricas ocorrem, evoluem, né, vai influenciar aí no fenômeno, no macrofenômeno de liderança. Então, esse é o segundo nível aí de abstração, liderança a nível diárico. E aí a gente vai dar mais um passo aqui para o terceiro nível. Nesse terceiro nível é o nível de grupo, aí que a gente começa a abordar então liderança como um fenômeno de grupo, onde um líder, né, ele vai tratar ele vai ter suas relações aí com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então você pode encarar isso como uma reunião,
Ou então quando você está dando uma palestra, um discurso, não interessa, tá? Quando a gente fala em grupo, é um conjunto de pessoas unidas ali em um determinado momento. Então o líder está falando com todo mundo. Esse grupo pode ser 10 pessoas ou pode ser 500 pessoas. Tá? É aí que a gente começa a ver então vários traços importantes da psicologia social também, tá? É quando os efeitos de grupo, efeitos de manada, eles começam a prevalecer sobre os efeitos racionais de cada indivíduo. Isso aí, vou falar um pouco mais pra frente, eu acho que não cabe muito na aula de hoje, né? Mas aí você vai ter vários efeitos psicológicos, vários vieses psicológicos também atuando nesse nível aí de grupo. E finalmente, a gente tem um quarto nível de abstração, né? O nível mais acima, que é o nível de organização. Qual a diferença do nível de organização para o nível de grupo, tá? Que no nível de organização, a liderança ela começa a ocorrer em indivíduos que não têm contato com o chefe ou não têm contato com o líder, tá? Isso é, por exemplo, um CEO de organização, ele tá passando uma mensagem para pessoas que ele nem viu, sabe? Ele nem sabe que existe. Né? Funcionários sabem da sua existência, o comportamento desse líder influencia na cultura organizacional, por exemplo, né? Aí que vai entrar muito esse conceito de cultura organizacional. E o líder nem sabe o que está acontecendo. Isso vale também para líderes sociais, né? Grandes figuras como Gandhi, inclusive figuras negativas como Hitler, Mussolini, Stalin. Né? Essa galera toda, elas possuem uma liderança de nível organizacional, que não precisa ser só uma organização, pode ser um movimento social aí também, onde os seus atos, seus comportamentos, suas atitudes, suas palavras vão influenciar pessoas que eles nem têm contato direto. Isso é o que distingue aí o nível de grupo e o nível de organização. Não necessariamente a quantidade de pessoas envolvidas, mas o impacto que seus comportamentos e sua fala do líder influenciam em pessoas que ele não tem contato. Essa conversa toda é muito importante para a gente começar a compreender, então, como analisar melhor esse fenômeno de liderança. Eu apresentei para vocês uma das metodologias que se usa na academia para a gente compreender melhor. Quando vai se inaugurar, por exemplo, uma nova teoria de liderança ou para analisar as que já existem, uma das metodologias que a gente tem é justamente a de qualificar ali, né, a suposta teoria ou nova teoria de liderança em qual é o seu nível de abstração que ela tem o maior impacto. Inclusive, algumas teorias é um pouco complicado de classificar por essa metodologia porque elas possuem um caráter de multinível aí de abstração. Então você pega, por exemplo, as teorias transformacionais de liderança. Né? Como é que você vai classificar ela? Afinal, na teoria transformacional de liderança, né, um líder ele transforma o liderado. Ele faz com que o funcionário ou o liderado evolua, né, mude, ele tem um carisma e envolve as pessoas. E você percebe que é um fenômeno que ocorre tanto a nível diádico, de uma pessoa com seu liderado, mas também existem vários efeitos de grupo e de organização. Então fica um pouco complicado aí. Por isso que existe também uma outra forma da gente classificar ou categorizar o fenômeno de liderança, que é por meio das 3 variáveis principais. Vamos lá. Percebe que eu estou falando muito sobre o que um líder representa, né? O que um líder representa, o que é um líder, o que caracteriza um líder. Inclusive até já gravei outra aula sobre isso, né? Onde eu fui mais a fundo. Então a gente sabe muito bem que quais são os componentes dentro do respectivo líder que categorizam a liderança. Você vai ter aí os traços de personalidade vão influenciar, e principalmente os comportamentos do líder, mas também algumas habilidades específicas. Tudo que remete ao indivíduo, tá, vai influenciar no fenômeno liderança. Então temos aí uma variável importante quando a gente vai analisar esse fenômeno liderança, que é o líder. Faz sentido isso aí. Uma segunda variável que foi introduzida por Fred Fiedler foi a situação. Né? Ele declarou que, galera, é o seguinte, não tem como analisar muito bem esse fenômeno de liderança sem levar em conta a situação, porque situações diferentes vão demandar ou vão propelir diferentes características dentro de um momento de liderança. Então, se você está, por exemplo, um professor dando aula, tá? Um professor dando aula é uma situação de liderança, ele está educando seus alunos, ele está motivando, engajando. Se você está dando aula para uma situação onde, sei lá, a sala começa a pegar fogo, você percebe então que a situação mudou, né? Então, o professor ele vai ter que agir de forma diferente, vai ter que chamar seus alunos para sair da sala, correr da escola e tal, e exige todo um componente, várias variáveis diferentes aí dentro desse momento de liderança, que fazem então com que não necessariamente um bom líder em uma situação, numa aula tranquila, numa aula calma, vá ser um bom líder numa situação de estresse, onde ele tem que mandar os alunos para ação, para correr, etc. Então, diferentes situações vão demandar diferentes posturas de líder e vão influenciar então, e vão mudar esse momento de liderança. E quando a gente pega esse termo chamado situação, a gente pode quebrar em 3 níveis de abstração. Lembra aquela nomenclatura que eu apresentei para vocês? Então, em 3 níveis de abstração, né? Porque situação é uma coisa muito grande, né? O que é situação? Quais são os elementos que compõem a situação? Então, você pode dividir a situação em 3 componentes principais aí. A atividade específica, tá? Então, liderar um funcionário para preencher um planilha de Excel de 2.000 colunas é muito diferente de você liderar o mesmo funcionário para, por exemplo, criar um planejamento estratégico ou criar um produto novo.
né? Na primeira situação, você tem uma atividade mais chata, mais maçante. Então, o que o líder deve fazer para motivar o seu funcionário, e até também suas características mais técnicas, por exemplo, ele vai precisar mostrar o valor para o funcionário. Pô, essa planilha parece ser chata, mas é muito importante que você faça. Dá uma recompensa, um estímulo, alguma coisa assim. Já, por exemplo, se é uma coisa mais arriscada, como planejamento estratégico, criar um produto novo para a empresa, então ele precisa confortar mais o funcionário. Falar, cara, tá tudo bem errar, não tem problema, vamos lá, eu acredito em você. Então, o conjunto de características ou de comportamentos que um líder precisa executar com o seu funcionário varia, né? Depende da atividade que ele está relacionando, que faz parte desse fenômeno aí da situação. Se a gente subir um nível dentro desse fenômeno da situação, a gente vai analisar então que existe uma outra coisa que envolve o momento de liderança, que é a cultura organizacional, tá? Cultura organizacional é um tema gigante por si só, eu poderia fazer 10 aulas inteiras só sobre cultura organizacional. Mas o ponto que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, que você liderar uma startup é muito diferente de você liderar uma grande empresa como a Microsoft da vida, ou a Apple. Existe todo um sistema de riscos aí que uma startup pode correr e muitas vezes já corre e que faz com que o líder seja mais ousado, que exija maior criatividade e inovação. Já quando você vai para uma grande empresa, ou sei lá, uma empresa de engenharia, né, riscos são menos toleráveis e aí você tem toda uma cultura organizacional diferente. Você pega, por exemplo, uma empresa como a NASA, que é totalmente, né, avessa a riscos, não pode ter riscos. Então, existem vários sistemas de níveis de classificação de riscos, de qualidade, processos acontecendo ali que são muito mais rígidos. Então vai exigir uma característica, um comportamento de liderança muito diferente daqueles que seriam executados dentro de uma startup, ou de uma empresa menor, ou de uma empresa mais, sei lá, dentro de um ambiente artístico ou de um ambiente social. Então, a cultura organizacional que envolve o momento de liderança, seja onde quer que você esteja, tá? Essa cultura organizacional não precisa ser de uma empresa também não, de organização. Pode ser até de um próprio movimento social. Existem movimentos sociais mais agressivos, que incorporam alguns valores mais agressivos, e existem movimentos sociais que são mais pacíficos. Então aí você vai ter culturas organizacionais ou culturas de movimento diferentes que vão modificar o momento de liderança. Então esse seria o segundo nível de abstração do que a gente compõe essa situação. E tem um terceiro nível de abstração que são as variáveis ambientais. Tá? As variáveis do ambiente são aquelas que você não controla ou que são exteriores ao grupo, a organização que você está lidando ali. Mas mesmo assim, embora sejam exteriores, elas fogem da sua alçada de ação, mas elas impactam o seu momento de liderança. Então aí você tem, por exemplo, uma crise econômica. Uma crise econômica, ela muda radicalmente a forma de liderar dentro de uma organização, uma empresa ou um movimento social. Se você tem um movimento social específico, onde, por exemplo, um presidente muda e é um presidente do espectro político oposto ao seu, então é um fator ambiental que você não controla, mas que vai mudar radicalmente o momento de liderança do seu movimento. Certo? Ou numa empresa, se você está enfrentando um concorrente, um concorrente que surgiu no mercado e está roubando seus clientes. Então, seu momento de liderança vai mudar ali. As condições ou comportamentos que você deveria executar como líder também vão ser modificados. Então, o conjunto aí esse nível de abstração do ambiente, dentro do escopo da situação, é justamente o conjunto de todos os elementos ao qual você não controla, mas que modificam o momento de liderança. Então dá para perceber aí de forma muito clara como diferentes níveis, como a situação como um todo, ela impacta dentro do momento de liderança. Não importa que você se considere um bom líder, que tenha traços de personalidade, habilidades específicas, tenha experiência, vários conjuntos de fatores, mas dependendo da situação, você pode ter maior dificuldade ou inclusive até não conseguir exercer uma boa liderança. Até aí, beleza. A gente então compreende o fenômeno de liderança como sendo definido a partir de duas variáveis majoritárias, o líder e a situação. Mas aí o que acontece? Mais para a década de 90, ali, mais recentemente, alguns pesquisadores eles perceberam que existe uma terceira variável de grande impacto que representava esse fenômeno de liderança, que interferia aí nesse fenômeno de liderança, que é o seguidor, galera, é o liderado. Conforme o liderado muda, se modifica, depende de quem você vai liderar, o momento de liderança também vai variar bastante. Você liderar, vou pegar o exemplo do professor na sala de aula, você dá aula para um aluno bem comportado, que está lá buscando aprender com você, é muito diferente da aula do aluno rebelde, aquele aluno que não quer aprender com você, que não gosta da matéria, que não quer saber da escola. Então, conforme o liderado é mudado, é modificado, conforme o perfil da pessoa que está liderando é diferente, o momento de liderança também é modificado. Inclusive, várias teorias mais recentes, como a Substitutes of Leadership, ou substitutos de liderança, que eles buscam investigar qual o papel, então, das características dos liderados sobre o momento de liderança. Então, pega, por exemplo, aí um líder que ele é muito cabeça dura.
né? Se você tem liderados que são mais maleáveis, que são mais criativos e conseguem contornar isso, você vai ter uma efetividade maior da liderança que não necessariamente é por causa do líder, mas pela combinação do par líder-liderado. Ou então você tem aquele líder que é muito estressado, e aí os liderados são zen, tudo na paz e tal. E aí você, novamente, vai ter uma combinação muito efetiva. Já se você tem, por exemplo, um líder que é efetivo, mas ele tem uma característica que, com a nova leva de funcionários ou com a mudança dos seus liderados, né, os liderados passam a não respeitar mais o líder. Então, tem novamente aí uma mudança no momento de liderança e torna o líder ineficaz. Então, os liderados, eles impactam bastante e vão modificar o momento de liderança. Inclusive, né, temos aí algumas taxonomias aí, ou tipologias dos tipos de liderados existentes. A mais comum que é utilizada é a de Keeley, tá? Que também é da década de 90, onde ela classifica aí os liderados em dois eixos principais. No eixo sobre a sua autonomia ou pensamento crítico que eles têm perante o momento de liderança e a capacidade que eles têm de serem leais ao seu líder. Então, esses dois eixos aí vão gerar 4 tipos diferentes de liderados, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então, assim, você percebe que os avanços nos estudos de followership, que chama, né? Porque infelizmente não tem uma tradução muito boa, né? Leadership, followership. Mas quando é português fica líder, liderança, seguidor, não tem seguidorando, não tem uma tradução muito boa. Então a gente chama aí do conjunto das teorias sobre os liderados ou dos seguidores. Então, vem avançando bastante na academia os estudos, né, do ponto de vista você estuda a liderança do ponto de vista do liderado e não mais somente do líder, né? Isso, inclusive, foi um dos grandes avanços que as teorias de LMX deram, né? A percepção de que a liderança é uma díade, então necessariamente não é um efeito que acontece de um sobre o outro, mas de um e o outro simultaneamente, tá? Vou usar até mais um exemplo. Mais recentemente, eu falei para vocês sobre a teoria de liderança transformacional, né? Que é um líder que transforma o liderado. Eu estava pegando um paper mais recente, eu acho que era de 2014, ou era 2012, um dos dois. Mas assim, 2010 para cá. E um cara estava fazendo uma nova pesquisa que ele estava falando assim, galera, vê só, se a gente trata a liderança como um efeito de hábito, onde o liderado também influencia no fenômeno da liderança sobre o líder, então talvez valha a pena a gente reanalisar a teoria de liderança transformacional, porque também o liderado transforma o líder, né? O liderado também pode inspirar o líder. Muitas vezes um liderado carismático, ele transforma o momento de liderança, né? Transformando o líder também. Então a gente deveria buscar uma análise nova, uma reanálise aí sobre a teoria de liderança transformacional do ponto de vista do liderado transformando o líder, né? Então você tem avanços muito recentes nas pesquisas e sendo a teoria de liderança transformacional, galera, uma das mais pesquisadas, né? De maior interesse acadêmico contemporâneo. Então você tem uma das principais teorias sendo remodelada de 10 anos para cá. Por isso que esse fenômeno de liderança ele é tão complexo e tão rico, né? Tem várias formas de analisar diferente, né? E vários modos que a gente pode estar sendo evoluindo a pesquisa e o desenvolvimento do que é esse fenômeno de liderança. Talvez eu tenha confundido um pouco vocês, né, nos últimos minutos, trazendo muito conteúdo, trazendo muitas formas diferentes de ver, inclusive trazendo os avanços mais recentes aí da pesquisa de liderança. Mas o que eu quero passar nessa aula para vocês é a compreensão que o fenômeno de liderança, de forma muito simplista, tá? Porque se você for analisar as variáveis do fenômeno de liderança, vai ter mais de 40, né? Mas a gente está tentando reduzir aí as variáveis para as que mais importam, aquelas que a gente pode ter uma ótica mais abrangente, mas assim, que essas 3 têm um maior impacto e que a gente consegue visualizar melhor, tá? Então essas 3 variáveis principais são justamente o líder, a situação em seus níveis de abstração diferentes e o liderado, né? A pessoa que você está liderando em primeiro lugar. Quando você leva em consideração essas 3 variáveis, né, o fenômeno de liderança, ele seria então o resultado da interação dessas 3 variáveis, tá? E essa é a grande sacada. Não existe algo como um líder que é efetivo sempre. Porque por mais que você busque ser um bom líder, uma boa pessoa, uma pessoa capaz, você vai encontrar situações diferentes e também liderados diferentes. E ambos os fatores vão impactar profundamente o momento de liderança, fazendo com que você possa ter o seu momento de liderança potencializado ou reduzido, tá? A liderança é um fenômeno complexo, é um processo, tá? A liderança é um processo de liderança, um fenômeno que é um processo que ele vai acontecendo conforme a interação vai ocorrendo e ele depende dessas 3 variáveis. E é uma forma também que a gente encontrou de categorizar ou de classificar as diferentes teorias de liderança, né? Você pode analisar dentro das teorias de liderança onde é que ela se encaixa melhor nesse espectro das 3 variáveis. Né, onde se ela lida mais com o líder, se ela lida mais com o liderado, ou se ela lida mais com a situação, né, ou algum conjunto dessas 2. Então, quando você pega, por exemplo, as teorias situacionais de liderança, elas abordam muito justamente a situação
e o líder. Quando você pega, por exemplo, as teorias de LMX, ela vai estar lá muito relacionada ali no nível, né, o segundo nível ali, o nível de liderança diádico. Então são duas formas diferentes que a gente encontra de qualificar ou classificar esse fenômeno de liderança. Os níveis de abstração e as três variáveis principais aí que definem o que é liderança, né, e que impactam no momento de liderança. Então, esses dois métodos, tá, eles não exaustam todas as possibilidades e não devem ser vistos de forma separada. Eu, costumeiramente, eu uso os dois, tá? Sempre que eu vou tentar analisar uma teoria nova de liderança, alguma informação, né, que eu pego de um livro ou de um paper, eu sempre pego e mas essa informação que ela se encaixa em qual nível de abstração e quais são as principais variáveis que estão impactando aí esse fenômeno de liderança descrito com essa forma. Quando eu pego autobiografias de grandes líderes, eles estão lá descrevendo a situação, eu sempre busco compreender ali qual nível de abstração e quais são as variáveis principais que estão ali acontecendo. Então, são duas ferramentas bem poderosas de análise aí do fenômeno de liderança que eu espero que possam auxiliar vocês a compreender melhor esse conceito, analisar a própria situação com a qual vocês estão passando. Porque um dos pontos principais com essas aulas é que elas são a teoria necessária para a gente analisar a realidade de forma diferente, tá? Eu acho que eu vou fazer a próxima aula sobre isso, não sei ainda, ou no futuro. Mas como é que a teoria impacta na liderança? Né? Tipo, liderança é um fenômeno prático, tá? Um fenômeno real, inclusive essa é uma das razões, tá? Porque você percebe que essas três variáveis mudam o tempo inteiro, então nunca vai existir uma receita de bolo. Nunca vai chegar para vocês, tá aqui a teoria, segue isso aqui, você vai ser um líder. Não, porque a situação muda, os liderados mudam, né? Até as suas próprias condições mentais, de habilidades também vão mudando. Então, nunca vai existir uma receita de bolo de liderança. O que a gente pode fazer com a teoria é compreender melhor a realidade, categorizar ela em diferentes aspectos, e daí a gente, quando vai vivenciando uma experiência de liderança, a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo e aí agir de acordo. Então, eu espero que essa aula não tenha ficado tão carregada, e qualquer dúvida vocês podem encaminhar para o meu e-mail, tá? Inclusive, até vou deixar aqui uma nova proposta, né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem um assunto específico, podem enviar para o e-mail, vai estar na descrição aqui, renatodiniz25@gmail.com. E por isso, hoje, não esquece de deixar, aqui é bem youtuber, mas não esquece de deixar o like no vídeo e inscrever no canal, e principalmente, tá? Manda essa aula para quem você sentir que possa ter algum benefício, aí, um cara de empresa júnior ou qualquer pessoa que lida com liderados, com gestão de voluntários. Eu acho que pode ser um tema bem importante, a gente começar a tratar a liderança de um ponto de vista muito mais técnico, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista empírico, do que simplesmente a gente tratar como algo simplesmente emotivo, emocional, tá? Essas variáveis importam, mas também tem toda a questão técnica. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula. Não esquece de deixar o like, compartilhar com quem possa ter interesse. Valeu, falou!